Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração, deixar a coluna ereta, os pés separados no chão, entrelaçar as mãos encostando os polegares, fechar os olhos. Vamos ver agora no livro Flávio Roberto Wolff, do Reiki. Vamos ver os exercícios Kundalini para homens, ativando a Kundalini, dominando o Yin. Comece voltando sua atenção para o umbigo ou hara. Quando o aquecimento começar, destaque mentalmente em direção ao períneo, o Yin, chakra da raiz atrás dos genitais. Então para cima ao longo da coluna vertebral. Pare um momento na altura dos rins, Ming Men. Então, suba com a energia do Qi vagarosamente até o topo da cabeça, glândula pineal e chakra da coroa. Siga o fluxo da energia, não force. Conserve essa energia no chakra da coroa por até 10 minutos. Então, faça com que desça em direção à testa pituitária, terceiro olho. Faça a energia fluir pela frente do corpo até o umbigo, hara. Novamente, conserve-a nessa região até que a sensação de calor se concentre inteiramente. Depois repita o circuito até se aproximar do chakra raiz. Faça isso diversas vezes. Com a prática, aumente o número de órbitas percorridas por sessão para 36. Quando se sentir à vontade, passe a fazer a ligação com as pernas e a terra. Do umbigo, dirige o fluxo de energia para o Yin, raiz, chakra raiz. Então, dividindo-o em 2 canais, envie o Qi pela parte de trás das coxas até a parte de trás dos joelhos. Daí a energia flui para baixo, ao longo da parte posterior das pernas, até a planta dos pés. O ponto Qi Yung Xuan, na planta de ambos os pés, é onde estão localizados os chakras dessa região. Esse ponto é chamado de fonte borbulhante e é a ligação elétrica do corpo com a energia da terra. Quando a planta dos pés se aquecerem, faça a energia fluir para os dedões. Então, para a parte superior dos pés, para os joelhos, extraindo a energia da terra. Continue a elevar a energia interiormente, pela parte de fora das coxas, e de volta para o Yin, atrás dos órgãos genitais. Faça o fluxo de energia voltar para a coluna vertebral e ramificar-se novamente para os braços, quando chegar ao ponto central entre os ombros. Transmita Qi pela parte interna dos braços e o centro das palmas, local onde o reiki flui durante a cura. Concentre-se na sensação, então siga com o fluxo ao longo do dedo médio e volte com a energia pela parte externa dos braços. Quando chegar aos ombros, volte ao circuito principal. Faça essa energia subir pela coluna e pelo pescoço, rumo ao chakra da coroa novamente. Continue com o circuito de energia ao longo do canal central, voltando ao hara. Quando terminar o circuito de energia, complete a meditação da órbita microcósmica, integrando a energia. Isso é extremamente importante e deve ser feito ao final de todas as sessões, independente de você ter realizado um ou mais muitos circuitos. Com a energia estacionada no ponto inicial e finalmente no hara, coloque o punho rapidamente sobre a região do umbigo. Realize movimentos giratórios com um diâmetro de no máximo 15 centímetros. Os homens realizam o movimento no sentido horário 36 vezes, e então 24 vezes no sentido anti-horário. Isso integra e concentra a energia, prevenindo a sobrecarga elétrica e o mal-estar. Então, tudo isso que foi dito precisa ser estudado, muito bem estudado,
e praticado. Praticar todos os dias umas 3 vezes para avançar no processo da Kundalini nos homens. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração, deixar a coluna ereta, os pés separados no chão, entrelaçar as mãos encostando os polegares, fechar os olhos. Vamos ver agora no livro Flávio Roberto Wolff, do Reiki, vamos ver os exercícios Kundalini para homens, ativando a Kundalini, dominando o Yin. Comece voltando sua atenção para o umbigo ou hara. Quando o aquecimento começar, destaque mentalmente em direção ao períneo, o Yin, chakra da raiz atrás dos genitais. Então para cima ao longo da coluna vertebral. Pare um momento na altura dos rins, Ming Men. Então, suba com a energia do Qi vagarosamente até o topo da cabeça, glândula pineal e chakra da coroa. Siga o fluxo da energia, não force. Conserve essa energia no chakra da coroa por até 10 minutos. Então, faça com que desça em direção à testa pituitária, terceiro olho. Faça a energia fluir pela frente do corpo até o umbigo, hara. Novamente, conserve-a nessa região até que a sensação de calor se concentre inteiramente. Depois repita o circuito até se aproximar do chakra raiz. Faça isso diversas vezes. Com a prática, aumente o número de órbitas percorridas por sessão para 36. Quando se sentir à vontade, passe a fazer a ligação com as pernas e a terra. Do umbigo, dirige o fluxo de energia para o Yin, raiz, chakra raiz. Então, dividindo-o em 2 canais, envie o Qi pela parte de trás das coxas até a parte de trás dos joelhos. Daí a energia flui para baixo, ao longo da parte posterior das pernas, até a planta dos pés. O ponto Qi Yung Xuan, na planta de ambos os pés, é onde estão localizados os chakras dessa região. Esse ponto é chamado de fonte borbulhante e é a ligação elétrica do corpo com a energia da terra. Quando a planta dos pés se aquecerem, faça a energia fluir para os dedões. Então, para a parte superior dos pés, para os joelhos, extraindo a energia da terra. Continue a elevar a energia interiormente, pela parte de fora das coxas, e de volta para o Yin, atrás dos órgãos genitais. Faça o fluxo de energia voltar para a coluna vertebral e ramificar-se novamente para os braços, quando chegar ao ponto central entre os ombros. Transmita Qi pela parte interna dos braços e o centro das palmas, local onde o reiki flui durante a cura. Concentre-se na sensação, então siga com o fluxo ao longo do dedo médio e volte com a energia pela parte externa dos braços. Quando chegar aos ombros, volte ao circuito principal. Faça essa energia subir pela coluna e pelo pescoço, rumo ao chakra da coroa novamente. Continue com o circuito de energia ao longo do canal central, voltando ao hara. Quando terminar o circuito de energia, complete a meditação da órbita microcósmica, integrando a energia. Isso é extremamente importante e deve ser feito ao final de todas as sessões, independente de você ter realizado um ou mais muitos circuitos. Com a energia estacionada no ponto inicial e finalmente no hara, coloque o punho rapidamente sobre a região do umbigo. Realize movimentos giratórios com um diâmetro de no máximo 15 centímetros. Os homens realizam o movimento no sentido horário 36 vezes, e então 24 vezes no sentido anti-horário.
Isso integra e concentra a energia, prevenindo a sobrecarga elétrica e o mal-estar. Então, tudo isso que foi dito precisa ser estudado, muito bem estudado e praticado. Praticar todos os dias umas 3 vezes para avançar no processo da Kundalini nos homens. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração, deixar a coluna ereta, os pés separados no chão, entrelaçar as mãos encostando os polegares, fechar os olhos. Vamos ver agora no livro Flávio Roberto Wolff, do Reiki, vamos ver os exercícios Kundalini para homens, ativando a Kundalini e dominando o Yin. Comece voltando sua atenção para o umbigo ou hara. Quando o aquecimento começar, destaque-o mentalmente em direção ao períneo, o Yin, chakra da raiz atrás dos genitais. Então para cima ao longo da coluna vertebral. Pare um momento na altura dos rins, Ming Men. Então, suba com a energia do Qi vagarosamente até o topo da cabeça, glândula pineal e chakra da coroa. Siga o fluxo da energia, não force. Conserve essa energia no chakra da coroa por até 10 minutos. Então, faça com que desça em direção à testa pituitária, terceiro olho. Faça a energia fluir pela frente do corpo até o umbigo, hara. Novamente, conserve-a nessa região até que a sensação de calor se concentre inteiramente. Depois repita o circuito até se aproximar do chakra raiz. Faça isso diversas vezes. Com a prática, aumente o número de órbitas percorridas por sessão para 36. Quando se sentir à vontade, passe a fazer a ligação com as pernas e a terra. Do umbigo, dirige o fluxo de energia para o Yin, raiz, chakra raiz. Então, dividindo-o em 2 canais, envie o Qi pela parte de trás das coxas até a parte de trás dos joelhos. Daí a energia flui para baixo, ao longo da parte posterior das pernas, até a planta dos pés. O ponto Qi Yung Xuan na planta de ambos os pés. É onde estão localizados os chakras dessa região. Esse ponto é chamado de fonte borbulhante e é a ligação elétrica do corpo com a energia da terra. Quando a planta dos pés se aquecerem, faça a energia fluir para os dedões. Então, para a parte superior dos pés, para os joelhos, extraindo a energia da terra. Continue a elevar a energia interiormente, pela parte de fora das coxas, e de volta para o Yin, atrás dos órgãos genitais. Faça o fluxo de energia voltar para a coluna vertebral e ramificar-se novamente para os braços, quando chegar ao ponto central entre os ombros. Transmita Qi pela parte interna dos braços e o centro das palmas, local onde o reiki flui durante a cura. Concentre-se na sensação, então siga com o fluxo ao longo do dedo médio e volte com a energia pela parte externa dos braços. Quando chegar aos ombros, volte ao circuito principal. Faça essa energia subir pela coluna e pelo pescoço, rumo ao chakra da coroa novamente. Continue com o circuito de energia ao longo do canal central, voltando ao hara. Quando terminar o circuito de energia, complete a meditação da órbita microcósmica, integrando a energia. Isso é extremamente importante e deve ser feito ao final de todas as sessões, independente de você ter realizado um ou mais muitos circuitos. Com a energia estacionada no ponto inicial e finalmente no hara, coloque o punho rapidamente sobre a região do umbigo.
Realize movimentos giratórios com um diâmetro de no máximo 15 centímetros. Os homens realizam o movimento no sentido horário 36 vezes, então 24 vezes no sentido anti-horário. Isso integra e concentra a energia, prevenindo a sobrecarga elétrica e o mal-estar. Então, tudo isso que foi dito precisa ser estudado, muito bem estudado e praticado. Praticar todos os dias umas 3 vezes para avançar no processo da Kundalini nos homens. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração, deixar a coluna ereta, os pés separados no chão, entrelaçar as mãos encostando os polegares, fechar os olhos. Vamos ver agora no livro Flávio Roberto Wolff, do Reiki, vamos ver os exercícios Kundalini para homens, ativando a Kundalini, dominando o Yin. Comece voltando sua atenção para o umbigo ou hara. Quando o aquecimento começar, destaque-o mentalmente em direção ao períneo, o Yin, chakra da raiz atrás dos genitais. Então para cima ao longo da coluna vertebral. Pare um momento na altura dos rins, Ming Men. Então, suba com a energia do Qi vagarosamente até o topo da cabeça, glândula pineal e chakra da coroa. Siga o fluxo da energia, não force. Conserve essa energia no chakra da coroa por até 10 minutos. Então, faça com que desça em direção à testa pituitária, terceiro olho. Faça a energia fluir pela frente do corpo até o umbigo, hara. Novamente, conserve-a nessa região até que a sensação de calor se concentre inteiramente. Depois repita o circuito até se aproximar do chakra raiz. Faça isso diversas vezes. Com a prática, aumente o número de órbitas percorridas por sessão para 36. Quando se sentir à vontade, passe a fazer a ligação com as pernas e a terra. Do umbigo, dirija o fluxo de energia para o Yin, raiz, chakra raiz. Então, dividindo-o em 2 canais, envie o Qi pela parte de trás das coxas até a parte de trás dos joelhos. Daí a energia flui para baixo, ao longo da parte posterior das pernas, até a planta dos pés. O ponto Qi Yung Xuan, na planta de ambos os pés, é onde estão localizados os chakras dessa região. Esse ponto é chamado de fonte borbulhante e é a ligação elétrica do corpo com a energia da terra. Quando a planta dos pés se aquecerem, faça a energia fluir para os dedões. Então, para a parte superior dos pés, para os joelhos, extraindo a energia da terra. Continue a elevar a energia interiormente, pela parte de fora das coxas, e de volta para o Yin, atrás dos órgãos genitais. Faça o fluxo de energia voltar para a coluna vertebral e ramificar-se novamente para os braços, quando chegar ao ponto central entre os ombros. Transmita Qi pela parte interna dos braços e o centro das palmas, local onde o reiki flui durante a cura. Concentre-se na sensação, então siga com o fluxo ao longo do dedo médio e volte com a energia pela parte externa dos braços. Quando chegar aos ombros, volte ao circuito principal. Faça essa energia subir pela coluna e pelo pescoço, rumo ao chakra da coroa novamente. Continue com o circuito de energia ao longo do canal central, voltando ao hara. Quando terminar o circuito de energia, complete a meditação da órbita microcósmica, integrando a energia. Isso é extremamente importante e deve ser feito ao final
de todas as sessões, independente de você ter realizado um ou mais muitos circuitos. Com a energia estacionada no ponto inicial e finalmente no hara, coloque o punho rapidamente sobre a região do umbigo. Realize movimentos giratórios com um diâmetro de no máximo 15 centímetros. Os homens realizam o movimento no sentido horário 36 vezes, então 24 vezes no sentido anti-horário. Isso integra e concentra a energia, prevenindo a sobrecarga elétrica e o mal-estar. Então, tudo isso que foi dito precisa ser estudado, muito bem estudado e praticado. Praticar todos os dias umas 3 vezes para avançar no processo da Kundalini nos homens. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração, deixar a coluna ereta, os pés separados no chão, entrelaçar as mãos encostando os polegares, fechar os olhos. Vamos ver agora no livro Flávio Roberto Wolff, do Reiki, vamos ver os exercícios Kundalini para homens, ativando a Kundalini, dominando o Yin. Comece voltando sua atenção para o umbigo ou hara. Quando o aquecimento começar, destaque mentalmente em direção ao períneo, o Yin, chakra da raiz atrás dos genitais. Então para cima ao longo da coluna vertebral. Pare um momento na altura dos rins, Ming Men. Então, suba com a energia do Qi vagarosamente até o topo da cabeça, glândula pineal e chakra da coroa. Siga o fluxo da energia, não force. Conserve essa energia no chakra da coroa por até 10 minutos. Então, faça com que desça em direção à testa pituitária, terceiro olho. Faça a energia fluir pela frente do corpo até o umbigo, hara. Novamente, conserve-a nessa região até que a sensação de calor se concentre inteiramente. Depois repita o circuito até se aproximar do chakra raiz. Faça isso diversas vezes. Com a prática, aumente o número de órbitas percorridas por sessão para 36. Quando se sentir à vontade, passe a fazer a ligação com as pernas e a terra. Do umbigo, dirige o fluxo de energia para o Yin, raiz, chakra raiz. Então, dividindo-o em 2 canais, envie o Qi pela parte de trás das coxas até a parte de trás dos joelhos. Daí a energia flui para baixo, ao longo da parte posterior das pernas, até a planta dos pés. O ponto Qi Yung Xuan, na planta de ambos os pés, é onde estão localizados os chakras dessa região. Esse ponto é chamado de fonte borbulhante e é a ligação elétrica do corpo com a energia da terra. Quando a planta dos pés se aquecerem, faça a energia fluir para os dedões. Então, para a parte superior dos pés, para os joelhos, extraindo a energia da terra. Continue a elevar a energia interiormente, pela parte de fora das coxas, e de volta para o Yin, atrás dos órgãos genitais. Faça o fluxo de energia voltar para a coluna vertebral e ramificar-se novamente para os braços, quando chegar ao ponto central entre os ombros. Transmita Qi pela parte interna dos braços e o centro das palmas, local onde o reiki flui durante a cura. Concentre-se na sensação, então siga com o fluxo ao longo do dedo médio e volte com a energia pela parte externa dos braços. Quando chegar aos ombros, volte ao circuito principal. Faça essa energia subir pela coluna e pelo pescoço, rumo ao chakra da coroa novamente. Continue com o circuito de energia ao longo do canal central, voltando ao hara.
Quando terminar o circuito de energia, complete a meditação da órbita microcósmica, integrando a energia. Isso é extremamente importante e deve ser feito ao final de todas as sessões, independente de você ter realizado um ou mais muitos circuitos. Com a energia estacionada no ponto inicial e finalmente no hara, coloque o punho rapidamente sobre a região do umbigo. Realize movimentos giratórios com um diâmetro de no máximo 15 centímetros. Os homens realizam o movimento no sentido horário 36 vezes, e então 24 vezes no sentido anti-horário. Isso integra e concentra a energia, prevenindo a sobrecarga elétrica e o mal-estar. Então, tudo isso que foi dito precisa ser estudado, muito bem estudado e praticado. Praticar todos os dias umas 3 vezes para avançar no processo da Kundalini nos homens. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração, deixar a coluna ereta, os pés separados no chão, entrelaçar as mãos encostando os polegares, fechar os olhos. Vamos ver agora no livro Flávio Roberto Wolff, do Reiki. Vamos ver os exercícios Kundalini para homens, ativando a Kundalini, dominando o Yin. Comece voltando sua atenção para o umbigo ou hara. Quando o aquecimento começar, destaque-o mentalmente em direção ao períneo, o Yin, chakra da raiz atrás dos genitais. Então para cima ao longo da coluna vertebral. Pare um momento na altura dos rins, Ming Men. Então, suba com a energia do Qi vagarosamente até o topo da cabeça, glândula pineal e chakra da coroa. Siga o fluxo da energia, não force. Conserve essa energia no chakra da coroa por até 10 minutos. Então, faça com que desça em direção à testa pituitária, terceiro olho. Faça a energia fluir pela frente do corpo até o umbigo, hara. Novamente, conserve-a nessa região até que a sensação de calor se concentre inteiramente. Depois repita o circuito até se aproximar do chakra raiz. Faça isso diversas vezes. Com a prática, aumente o número de órbitas percorridas por sessão para 36. Quando se sentir à vontade, passe a fazer a ligação com as pernas e a terra. No umbigo, dirige o fluxo de energia para o Yin, raiz, chakra raiz. Então, dividindo-o em 2 canais, envie o Qi pela parte de trás das coxas até a parte de trás dos joelhos. Daí a energia flui para baixo, ao longo da parte posterior das pernas, até a planta dos pés. O ponto Qi Yung Xuan, na planta de ambos os pés, é onde estão localizados os chakras dessa região. Esse ponto é chamado de fonte borbulhante e é a ligação elétrica do corpo com a energia da terra. Quando a planta dos pés se aquecerem, faça a energia fluir para os dedões. Então, para a parte superior dos pés, para os joelhos, extraindo a energia da terra. Continue a elevar a energia interiormente, pela parte de fora das coxas, e de volta para o Yin, atrás dos órgãos genitais. Faça o fluxo de energia voltar para a coluna vertebral e ramificar-se novamente para os braços, quando chegar ao ponto central entre os ombros. Transmita Qi pela parte interna dos braços e o centro das palmas, local onde o reiki flui durante a cura. Concentre-se na sensação, então siga com o fluxo ao longo do dedo médio e volte com a energia pela parte externa dos braços. Quando chegar aos ombros, volte ao circuito principal.
Faça essa energia subir pela coluna e pelo pescoço, rumo ao chakra da coroa novamente. Continue com o circuito de energia ao longo do canal central, voltando ao Hara. Quando terminar o circuito de energia, complete a meditação da órbita microcósmica, integrando a energia. Isso é extremamente importante e deve ser feito ao final de todas as sessões, independente de você ter realizado um ou mais muitos circuitos. Com a energia estacionada no ponto inicial e finalmente no Hara, coloque o punho rapidamente sobre a região do umbigo. Realize movimentos giratórios com um diâmetro de no máximo 15 centímetros. Os homens realizam o movimento no sentido horário 36 vezes, então 24 vezes no sentido anti-horário. Isso integra e concentra a energia, prevenindo a sobrecarga elétrica e o mal-estar. Então, tudo isso que foi dito precisa ser estudado, muito bem estudado e praticado. Praticar todos os dias umas 3 vezes para avançar no processo da Kundalini nos homens. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração, deixar a coluna ereta, os pés separados no chão, entrelaçar as mãos encostando os polegares, fechar os olhos. Vamos ver agora no livro Flávio Roberto Wolff, do Reiki, vamos ver os exercícios Kundalini para homens, ativando a Kundalini e dominando o Yin. Comece voltando sua atenção para o umbigo ou Hara. Quando o aquecimento começar, destaque-o mentalmente em direção ao períneo. O Yin, chakra da raiz, atrás